Bom dia, pessoal. Tudo bem? Dando continuidade ao nosso estudo dos triângulos e soma dos ângulos internos de um triângulo, hoje faremos alguns exercícios. Então, a proposta do dia é resolvermos três exercícios: o exercício 19, o 20 e o 21, que estão localizados na página 68 do livro de vocês. Tá? Então, vocês vão tentar fazer esses exercícios e, após essa tentativa, vocês vão assistir o vídeo para ver a correção. E na próxima aula, caso tenha alguma dúvida, né, sobre a resolução dos exercícios, a gente pode conversar ainda sobre eles, tá? E acabar com todas as dúvidas de vocês. Bora lá? Bom, considerando que vocês já fizeram os exercícios, eu vou para a correção agora, tá? Então, vamos lá. Calcule o valor de x na figura a seguir. Então, aqui eu tenho um triângulo, aqui eu tenho um ângulo interno x, e tenho dois ângulos externos, um de 130 e um de 160. Tá? A gente vai usar a ideia de soma dos ângulos internos desse triângulo. Então, eu preciso encontrar os ângulos internos. Eu tenho um ângulo interno aqui, que está do lado do 130, e nós já verificamos que um ângulo interno e um ângulo externo juntos, eles formam um ângulo de 180 graus, ou seja, eles são suplementares. Então, basta você imaginar quanto que falta a 130 para chegar a 180, ou simplesmente 180 menos 130. Isso é igual a 50, que é o valor desse ângulo interno. De forma análoga, eu vou determinar a medida desse outro ângulo aqui, tá? Que é adjacente ao ângulo de 160. Lembrando que adjacentes são ângulos que têm um lado em comum, tá? E regiões internas não comuns. Nesse caso, que o lado que está do lado do 160, e é um ângulo interno, tá? Ele vai valer 20, porque é o suplemento de 160, ou seja, quanto que falta para chegar a 180. Após identificar os ângulos internos, eu posso montar a minha igualdade, levando em consideração que a soma dos ângulos internos de um triângulo qualquer é igual a 180. Então, vou colocar x mais 50 mais 20 igual a 180. Se você quiser, você pode somar esses 50 mais 20, dá 70. O 70 está somando do lado esquerdo, vai para o lado direito subtraindo. 180 menos 70, 110 graus. Então, esse é o valor do meu ângulo x. Ok? Exercício 20. Determina o valor de x e y nos casos a seguir. Agora, esse exercício 20 são 4 letras, tá? Só uma informação. Algumas dessas questões que eu estou fazendo, ela tem mais de uma solução. Então, eu estou apresentando apenas uma delas para vocês. Depois, se vocês quiserem compartilhar outras soluções, caso vocês resolvam de outra forma, a gente pode conversar para validar ou não essa solução. Ok? Bom, nesse caso aqui, pessoal, eu tenho 3 ângulos. Esses ângulos, eles não são considerados ângulos externos, tá? Porque o ângulo externo, ele é formado, tá? Com o prolongamento de um lado e o próprio triângulo. Então, ele estaria aqui, por exemplo, ou do lado de cá, tá? Ele não está aqui. Então, eu não posso usar nenhuma ideia de ângulo externo aqui. Mas eu posso usar a ideia de ângulos opostos pelo vértice. Esse ângulo x aqui, ele tem um ângulo oposto ao vértice dele, assim como 20 e 40. Então, vou começar por esse ângulo aqui. Esse ângulo é oposto ao ângulo, oposto ao vértice, né? Em relação ao ângulo de 20 graus. Então, esse também é 20 graus, porque eles são congruentes. De forma análoga, esse ângulo aqui ele é OPV em relação a 40, logo ele é congruente a 40, e para finalizar, esse ângulo aqui equivale a x. Por que eu fiz isso? Porque agora eu descobri os 3 ângulos internos desse triângulo e eu vou montar a igualdade, que é a soma dos ângulos internos de qualquer triângulo é igual a 180. Então, x mais 40 mais 20 igual a 180. Eu posso somar o 40 com 20, dá 60, e depois passar esse 60 para o lado direito. Ele vai ficar negativo. 180 menos 60, isso dá 120. Ok? Nesse caso aqui, só tem ângulo x nessa letra A, tá? Mas vai ter outras letras que terá x e y. Letra B. Determina o valor de x e y ainda, né? Então, aqui, pessoal, olha só, eu tenho 2 estratégias. Existe uma estratégia que diz que esse ângulo aqui externo, ele é igual aos ângulos não adjacentes a ele, a soma dos ângulos não adjacentes a ele. Eu não comentei isso com vocês ainda, vou fazer a demonstração, e quando eu fizer essa demonstração, a gente vai poder usar essa estratégia. Mas como vocês ainda não viram essa demonstração, a gente vai fazer uma forma diferente. Ou
né? Diferente dessa que eu falei agora, mas igual ao que a gente tem falado. A gente está trabalhando com a soma dos ângulos internos. Esse ângulo já está identificado, esse daqui, basta identificar esse daqui. Tá? Esse ângulo aqui, ele é o suplemento de 140, ou seja, aquele valor que falta para 140 chegar a 180. No caso, 40. Então, agora eu posso usar a ideia de soma dos ângulos internos de um triângulo qualquer. 2x menos 10 mais x mais 40 igual a 180. Então, ó, eu pus a ordem aqui, x, que é esse daqui, 2x menos 10, que é esse daqui, mais 40 igual a 180, tá? Feito isso, montada essa equação, eu vou organizar essa equação. Termos algébricos do lado esquerdo, termos numéricos do lado direito. Então, o 10 e o 40 vão para a direita ou para o segundo membro com operações invertidas. Observe que o 10 estava negativo à esquerda, ou no primeiro membro, e ficou positivo à direita, no segundo membro. A mesma coisa aconteceu com o 40. Ele era positivo de um lado, ficou negativo do outro. Eu vou fazer a operação aqui, lembrando que x e 1x é a mesma coisa, então 1x mais 2x é igual a 3x. E aqui eu faço 180 mais 10, 190, menos 40, 150. Eu não quero achar o valor do triplo de x, mas sim o valor de x, então o 3 que está multiplicando passa para lá dividindo. 150 dividido por 3 é 50. Tá? Pessoal, é sempre possível, né, ou bem válido, a gente fazer a verificação. Será que eu acertei? Será que o valor de x é 50 mesmo? Como é que eu vou saber? Substitui nos lugares de x aqui e verifica se, após encontrar todos os ângulos internos, se a soma realmente dá 180. Por exemplo, aqui seria 50, aqui seria 2 vezes 50 é 100, menos 10, 90. Será que 90 mais 50 mais 40 dá 180? Sim, dá 180. Então, quer dizer que eu acertei a questão, tá? Então, sempre que você quiser validar a sua resposta, você pode substituir na figura aqui nos ângulos e depois verificar se é válido que a soma deles é igual a 180, tá? Letra C. Novamente, eu só tenho o valor de x. Novamente, já estão indicados os ângulos. Não esqueçam que esse símbolo aqui, esse quadradinho composto, significa 90 graus. Então, eu vou falar que a soma desses três ângulos é igual a 180. Tá? Então, 2x mais 20, que é esse daqui, mais 90, mais 50, igual a 180. De novo, eu vou organizar essa equação, passando 20, 90 e 50 para o lado direito, ou para o segundo membro, com as operações invertidas. Todos eles estão somando, passam todos para cá, subtraindo. Então, eu faço 180 menos 20, 160. 160 menos 90 vai dar 70 menos 50, 20. O 2 está multiplicando, passa para a direita, dividindo, desculpa. 20 dividido por 2 é 10. De novo, professor, dá para conferir? Dá. Se eu colocar aqui 2 vezes 10, lembrando que 2x é 2 vezes x, 2 vezes 10 é 20, mais 20, 40. Então, eu descobri que esse ângulo aqui é 40. Observe que 40 mais 50 é 90, mais 90 é 180. Está validada a minha resposta. De novo, essa questão aqui ela tem mais de uma forma de ser resolvida, tá? Eu vou apresentar uma para vocês, que é a seguinte. Observe esse ângulo aqui de 50 graus. Ele tem um valor correspondente aqui embaixo. Ou seja, caiu exatamente em cima de y. Conclusão, y é igual a 50. Tá? Bom, para determinar o valor de x, eu vou usar a seguinte ideia. Eu vou olhar, me concentrar aqui. Ó. Eu vou esquecer que aqui tem um triângulo. Tá? Tem como eu utilizar a ideia de triângulo aqui, mas eu vou resolver de outra forma. Eu vou destacar aqui dois ângulos. Tá? Vou destacar esse pedacinho dessa reta aqui, 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 e vou destacar esses dois ângulos. Observe que esses ângulos são opostos pelo vértice. Em cima, ele é igual a 4x, e embaixo ele é igual a 50 mais 70. Conclusão, 4x é igual a 50 mais 70. Eles são opostos pelo vértice, são congruentes. Tá? Bom, 50 mais 70 é 120, o 4 está multiplicando, passa para lá dividindo, 120 por 4 é 30. Tá? Bom, poderia ter feito de outro jeito? Sim. Descobri que aqui é 50, aqui também seria 50. Tá? A soma desses três ângulos tem que dar 180. E aí, eu posso dizer que aqui já está dando 120. Para 80 é 60. Aí eu faço 60 mais 4x igual a 180. Seria um outro caminho, tá? Chegaria na mesma resposta. Até mesmo, ó, o que eu falei, um ângulo externo igual os internos não adjacentes a ele, ou seja, 4x é igual a 70 mais 50, mas como eu disse, vocês não viram isso, então a gente fica com essa minha resolução aqui. Descobri que esse ângulo aqui é igual a esse, porque eles são correspondentes,
aqui é 50, depois fiz o oposto ao vértice aqui. Ângulos opostos pelo vértice são congruentes, ou seja, são iguais. Então, esse ângulo todo é igual a esse ângulo todo aqui. Tá? Questão 21, a última questão, é uma outra questão aqui que está pedindo o valor de alfa e beta. Eu poderia começar a questão falando que alfa mais beta mais 90 graus é igual a 180. Mas se eu escrevesse alfa mais beta mais 90 é igual a 180, eu teria um pequeno problema, porque nessa equação tem duas incógnitas, dois valores desconhecidos, e nós não sabemos ainda trabalhar com duas incógnitas. Tá? Então, eu preciso descobrir pelo menos ou alfa ou beta, que aí depois eu descubro outra letra. Se eu descobrir uma das letras, a outra fica mais fácil. Já está nessa equação pronta aqui. Bom, então eu vou começar a analisar a figura em outras regiões. Tá? Aqui, ó, vou tentar descobrir beta. Mas para descobrir beta aqui, eu precisaria saber um pouquinho mais sobre esse ângulo aqui, ó. Tá? Então, vou fazer o seguinte. Eu vou analisar um triângulo aqui, ó. Esse triângulo aqui. Por que esse triângulo aqui? Porque aqui eu sei que é 90 graus, né? Esses dois ângulos juntos dão 180, esse aqui é 90, aqui vai ser 90. E aí eu posso descobrir esse ângulo aqui, que eu vou chamar de x. Porque se eu descobrir esse valor de x, eu vou conseguir achar o valor de beta. Ah, professor, não tinha pensado nisso. Tudo bem, mas é um caminho que eu estou seguindo. Pode ser que você tenha outro caminho aí e consiga fazer também essa questão. Tá? Mas esse foi o que eu visualizei mais rapidamente aqui. Bom, eu tenho um triângulo, eu tenho um ângulo de 60, um de 90 e um x, então eu posso usar a ideia de que x mais 60 mais 90 é igual a 180. Posso somar o 60 com 90, dá 150, o 150 está somando, passa para a direita subtraindo, 180 menos 150 é igual a 30. Então, descobri que esse valor aqui é 30. Bom, já tem um 30 aqui, eu tenho um beta aqui, tem um 20 aqui, certo? Bom, que relação tem entre esses três ângulos? Bom, a relação entre eles é o seguinte, a soma dos três é igual a 90 graus. Por que que eu sei? De novo, esse aqui é 90, aqui é 90 também, tá? Pessoal, o que você fez grande aqui, só para mostrar, destacar bem, que esse daqui, mais esse daqui, mais esse daqui, é igual a 90 graus. Deixa eu só tirar a minha imagem daqui, vou passar para cá. E aí eu tenho, então, beta mais x mais 20 é igual a 90. Tá? A soma desses três ângulos é igual a 90. Bom, só que x eu sei que é 30, por isso que eu deixei ele aqui na cor diferente, roxo, né? E aí, agora eu consigo descobrir beta. Né? Posso somar 30 mais 20, que é 50, o 50 está somando de um lado, passa para o outro lado, subtraindo, 90 menos 50, 40. Lembra que eu falei com vocês que se eu descobrisse uma letra aqui e eu descobrir beta, eu consigo descobrir a outra? Vou para essa equação aqui agora. Tá? Alfa mais beta mais 90 é igual a 180. Deixei o beta verde, porque é um valor que eu já conheço. Tá? Vou substituir por 40. Esse 40 e 90 estão somando de um lado, pode passar para o outro lado subtraindo. 180 menos 40 vai dar 140, menos 90 vai dar 50. Ok? Então, descobri o valor de alfa, descobri o valor de beta, que era justamente o que o enunciado da questão pedia. Ok? Essa é uma questãozinha que, no primeiro momento, o meu olhar fica fora do que eu quero calcular, tá? Mas foi uma estratégia que eu usei. Em alguns exercícios que envolvem geometria, a gente vai ter que fazer isso. E por outro caminho, né? Que não aquele direto que eu gostaria, simplesmente aplicar a ideia de soma dos ângulos internos igual a 180 aqui. Ok? Espero que tenham acompanhado a correção, tenham tentado fazer os exercícios, tenham conseguido fazer os exercícios. E caso tenha alguma, ou caso as dúvidas persistam, a gente conversa na próxima aula. Ok? No mais, muito obrigado. Que vocês tenham um excelente dia. Fiquem com Deus e até a próxima aula, pessoal. Tchau, tchau.